Hoje é 30 de março e nós estamos continuando o estudo de Efésios. Esse vídeo especificamente é para fazer de novo a aula que nós fizemos na sexta-feira passada, tá? Porque acabou que o vídeo acabou não gravando. Nós estamos em Efésios 1 e nós queremos entrar agora no versículo 13 e 15, tá? O versículo 13 fala assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Esse versículo está mencionando um fato que aconteceu antes dessa carta. Então está falando, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Quando que foi isso? Então, vamos voltar para o livro de Atos, no capítulo 19. Tá? O livro de Efésios, a carta aos Efésios, é a carta que Paulo escreveu quando ele estava preso e já tinham acontecido essas coisas. Então ele tinha passado por várias cidades, por várias regiões, tá? Que são na Grécia, época era da Grécia, mas que hoje é na Turquia. E até tem amigas nossas que estão assistindo que fizeram viagem para Israel e também fizeram as viagens para essas cidades para conhecer ainda os sítios arqueológicos que tem e os monumentos que sobraram, né, os prédios que sobraram dessas cidades, né? Claro que aqui, quando Paulo está visitando Éfeso, ainda não estava tão evoluído, não tinha tantos prédios como os restos dos prédios que se encontram hoje na Turquia. Tá? Nessa época, Éfeso ainda não estava tão desenvolvida, né? Era desenvolvida, era um centro de mercado, era um centro de cultura, de troca de culturas, mas ainda não tinha os lugares que você vai visitar. Quando você vai viajar lá na Turquia, você vai visitar lugares que na época de Paulo ainda não tinham aquelas construções, tá? Então, vamos começar com Atos 19:1. Fala assim: quando Apolo estava em Corinto, na ilha do lado da Grécia, Paulo atravessou as regiões altas e chegou a Éfeso. Então ele foi do outro lado do mar, então ele foi para a Turquia de hoje, né? Na cidade de Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus Cristo. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Quando entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Ok, então essa é a 3ª viagem missionária de Paulo. Ele já tinha feito outras viagens para outros lugares. Antes dessas viagens, ele tinha morado uns 14 anos na Arábia, talvez em Petra, e ele ficou durante esse tempo não só em comunhão com alguns irmãos, mas ouvindo direto de Deus a revelação que é o que ele está passando hoje.
O que é essa revelação? Bom, lembre que nós estamos falando sobre o tabernáculo. E o tabernáculo tinha várias etapas. Então, primeiro era feito um sacrifício, depois entrava na área em que era o tabernáculo de comunhão, era a tenda da comunhão, era tudo junto, né? Então, ali eles tinham os pães, eles tinham os candelabros, e aí depois é que tinha o Santo dos Santos, né? Que foi do texto de Hebreus que a gente leu, tá? Então, no Santo dos Santos é onde tinha a arca. Então, era um caminho até chegar ao Santo dos Santos, né? Começando com o sacrifício e a oferta de sangue pela remissão dos pecados. Esse o caminho foi a palavra que eles começaram a usar, em que o caminho para chegar a Deus agora é através de Cristo, o sacrifício, ao invés de ter aquele monte de animal onde eles sacrificavam para a remissão dos pecados, foi o sacrifício de Cristo ali, certo? Então, eles começaram a chamar os judeus que acreditavam que Jesus tinha morrido e ressuscitado como a forma que Deus proveu de sacrifício, da remissão de pecados de todos. Então, eles começaram a chamar esses judeus que creram como os judeus do caminho, como é falado aqui em Atos 19, no versículo 9, tá? Bom, então, quando Paulo foi para Éfeso, a primeira coisa que ele fez foi procurar os judeus, as sinagogas, que era o mais comum entre eles. Era o lugar de encontro, era o lugar em que eles estudavam todos os dias da semana, e na sexta-feira à tarde, lá pelas 5 horas, na hora do pôr do sol, eles começavam a celebrar o Shabá, tá? O sábado. Bom, Paulo então começou a ir para esse grupo em Éfeso e explicar sobre o caminho. Porém, alguns deles não aceitaram. Vê que no versículo 8 está falando que foram 12 homens no total em que receberam essa revelação, receberam o batismo de João de arrependimento, e quando Paulo impôs as mãos, eles receberam o batismo do Espírito Santo, que é um batismo totalmente especial, né? Eu cheguei a comentar que tem alguns estudos da neurociência que hoje é possível você fazer vários exames com a pessoa ou dormindo ou acordada, mas que você vê como funciona o cérebro em certas funções. E o que acontece? Quando a pessoa está orando, existe uma ativação de uma área do cérebro que é um pouquinho atrás do prefrontal cortex, que é do córtex pré-frontal. Eu não sei se falei em português certo, mas é a área da frente, que é a área intelectual. Então, um pouquinho atrás é essa área pré-frontal, certo? Então, essa área é muito ativada na hora da oração, na hora da reflexão, na hora da introspecção. Quando se fala em oração em línguas, essa área começa a fazer vários tipos de explosõezinhas em outras áreas e amplifica essa área de atuação, tá? Especificamente com oração em línguas, tá? Bom, a pessoa que pratica com muita frequência tem até um aumento de massa cerebral. É impressionante. Eles chegam a fazer de alguns cálculos, eles pesam e veem que aumenta a massa cerebral com a prática de oração e a prática de oração em línguas. É impressionante, tá? Isso daí é só para a gente entender que na nossa vida, no nosso mundo físico, também acontece alteração e não só no mundo espiritual. Bom, então Paulo impôs as mãos. Esses homens que aceitaram a Jesus e receberam o batismo do Espírito Santo, imediatamente, versículo 6, Atos 19, 6. Paulo lhes impôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então esse era o sinal, nessa época era o sinal imediato de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, o falar em línguas, tá?
Então, no versículo 8, Paulo entrou na sinagoga, ali falou em liberdade durante 3 meses. Tá? Argumentaram acerca do reino, mas alguns deles endureceram e recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho através de Cristo. Paulo então afastou-se deles, tomou consigo os discípulos, aqueles 12 que receberam o Espírito Santo, e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Então foi quando Paulo saiu e começou a aplicar e a estudar e a se dedicar aos gentios, aos povos que não eram judeus. E esse era um grande sinal profético, porque nas profecias falava, nos livros do Velho Testamento, em certo momento, falava que um dia Deus ia falar com aqueles povos que não o chamavam como o Senhor, que eles iam passar a aceitar a palavra e a ter esse relacionamento, esse acesso a Deus, que antes não existia. Tá? Então, esse momento em que ele vai para a escola de Tirano e ele fica ali por 2 anos ensinando todos os dias, iam judeus e gregos, tá? Muitos deles iam lá para comercializar, procuravam esses lugares e acabavam ali aprendendo e conhecendo o caminho. Ele ficou ali por algum tempo. Olha só que interessante, no Atos 19:11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Uma das coisas que a princípio me deixou bem assim desanimada, entristecida com toda essa situação de ficar em confinamento por causa do vírus, foi o fechamento das igrejas. Eu fiquei muito abalada, eu vou ser sincera com vocês. E falei com várias pessoas, eu falei, gente, tem que fazer alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa, não pode ser assim, porque sem o contato humano, como que nós vamos fazer essa imposição de mãos para transmissão, para levar as pessoas à cura, para levar as pessoas a esse batismo do Espírito Santo? E Deus me respondeu exatamente com esse versículo, né? Que ele fazia milagres remotos, certo? Ele estava usando os lenços e aventais. Bom, se continuar pensando sobre isso, a fé vem pelo ouvir, tá? Então, o mais importante é o ouvir. Então, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, em que nós estamos indo profundamente nela, tá? E os milagres vão vir com a vontade de Deus, não depende de nós. Então, aonde você está, a situação que você estiver passando, você pode clamar a Deus. Se você precisar que nós estejamos orando por você, manda mensagem pelo chat, pelo e-mail, pelo WhatsApp. Nós vamos estar orando com você, tá? Por quê? Porque nós estamos juntos, unidos no Espírito Santo de Cristo. Não tem outra forma. Esse é o caminho verdadeiro, tá? Bom, continuando o versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Eles viam que Paulo expulsava os demônios, tá? As pessoas atormentadas, então expulsava e imediatamente a pessoa ficava livre. Então eles acharam aquilo fantástico, gerava muita popularidade. Imagina, povos pagãos, cheios de idolatria, vindo de todos os lugares. Na hora que eles chegavam atormentados, porque claro que a pessoa que invoca algum tipo de espírito, ela vai ser atormentada, ela consegue um benefício, mas ele cobra. Então a pessoa fica atormentada, então eles ficam procurando de um para outro, como que eu posso me livrar disso? Eu me livrei da doença, mas agora esses espíritos estão me atormentando, ou tomaram a vida do meu filho, ou fizeram meu casamento ser destruído, ou fizeram perder os business que nós tínhamos, o que fosse, né? Bom, o que acontece? Eles procuravam Paulo orava, imediatamente os espíritos eram repreendidos. Então esses judeus aqui do versículo 13 começaram a fazer isso, tá? O que aconteceu?
eles ainda não estavam sob autoridade, tá? Eles estavam em rebelião, eles estavam só copiando o que Paulo fazia, mas eles não estavam sob a autoridade de Deus, do Espírito Santo, em que Deus desceu sobre Paulo, trouxe para Paulo uma virtude, uma unção especial, e então Paulo estava operando nessa unção especial. Versículo 14. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Então, como que pode um demônio ser mais forte e atacar uma pessoa que está expulsando o demônio? Eu já vi isso acontecer uma vez, tá? O que acontece? Essa pessoa ou está em rebelião, está em desobediência, ou essa pessoa não tem a unção. Ela está operando da boca para fora, está operando intelectualmente e não através do Espírito Santo. Você sabe que é o Espírito Santo atuando em você. A experiência que você tem do batismo do Espírito Santo é única. E você sabe que abriu os seus olhos espirituais, tá bom? Versículo 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Esse daqui é uma outra coisa bem interessante, esse temor do nome do Senhor Jesus. Somente há temor na hora que as pessoas veem que não é brincadeira. O mundo espiritual não é brincadeira. A gente não pode brincar, a gente não pode confessar uma coisa e outra ao mesmo tempo. A gente não pode comprometer, eu não sei se a palavra em português é essa, mas em inglês é compromise, que é quando você deixa uma coisa que você acredita, você deixa essa coisa para lá para fazer uma outra que é totalmente contra, certo? Então você aqui está falando que quando eles viram o problema espiritual que eles estavam trazendo sobre eles por causa desse comportamento, eles estavam tomando como essa unção de Paulo como se fosse uma coisa intelectual, religiosa, uma prática. Não, não é. Depende da unção, depende da autoridade, depende de como isso foi liberado para você, tá? Então, eles ficaram com temor e o nome de Jesus foi engrandecido. Por quê? Eles viram qual é o poder do Espírito Santo nesse mundo material de hoje. Versículo 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Confissão de pecados, né? Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Mais ou menos, hoje seria 50 milhões de dólares por aí, tá? Que foi o tanto de livros que eles foram trazendo. Eles falaram, isso que nós acreditamos, que nós estamos ensinando para os nossos filhos, toda essa magia negra, todas essas coisas que nós estamos passando como cultura, como costume da nossa família ou da nossa região, tudo isso nós estamos colocando maldições sobre nós, nós vamos jogar tudo isso fora e vamos pôr fogo em tudo. Bom, vocês imaginam, se eles fizeram uma fogueira queimando livros de ocultismo, isso daí abalou a cidade, isso daí abalou os líderes do ocultismo, dos rituais pagãos que tinham por lá. Eles não ficaram felizes. O mundo espiritual ficou agitado. Tá? Por quê? Porque eles estavam realmente abrindo mão daquilo que eles carregavam como cultura, achando que era uma coisa, só uma prática cultural, o que não é. E eles começaram a quebrar aqueles pactos espirituais que existiam desde os pais deles. Tá? Versículo 20. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma.
Então deixou Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Tá? Depois vai continuar contando o que aconteceu, o tumulto que aconteceu lá em Éfeso. Tá? Então esses eram os judeus para quem ele escreveu, os judeus e gentios, para quem ele escreveu essa carta. Eram as pessoas que passaram por grande momento de divisão, em que eles tinham que escolher, ou eles seguem um caminho, ou eles seguem os rituais da cultura deles, vão lá fazer as práticas das culturas deles, sei lá o que era, tá? Ou se eles quebravam isso tudo e ficavam puros diante de Deus. Então, a maioria deles não conhecia tanto a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tá? Eles não conheciam as leis, porque essas leis são ensinadas desde criancinha, desde as crianças bem pequenas, e quando a criança tem 13 anos, ela tem que saber grande parte decorada, tá? Que é quando é feito o Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah. Então, as crianças, depois da vida adulta, eles vão todo sábado, eles vão e aprendem mais um pouco. Não é um aprendizado em que chega alguém e só fala, tá? Tem a troca de ideias, tem a discussão, tem as argumentações, pessoas que estudam e chegam lá e discutem com eles, tá? Então, era um ensino bem profundo e era um ensino bem sério, tá? Em que eles ficaram sob os ensinos de Paulo por 2 anos. Ok. Quando chega, então, essa carta de Paulo aos Efésios, é para essas pessoas que ele está escrevendo, para as pessoas que passaram por todo aquele aperto, por tudo aquilo e que se livraram do ocultismo, se livraram daqueles costumes de família que eles herdaram e que trouxeram com eles, porque era o que eles conheciam, né? Então, eles vieram de uma cultura em que eles clamavam por algum ídolo que ajudasse a filha a casar, outro ídolo que ajudasse a mulher a engravidar, outro ídolo que ajudasse a ter bom plantio, né? Boa colheita, outro ídolo que ajudasse, e por aí vai, eram centenas, né? Então, eles vieram desse mundo de escuridão, em que eles acreditavam em qualquer coisa que ensinassem a eles, para vir para um mundo em que eles acreditavam na luz, no caminho, que ia levar direto ao relacionamento com Deus, tá? Então, esse é o povo para quem Paulo está escrevendo, tá? Vamos terminar, então, em Efésios, o capítulo 1, vai terminar assim. Ele está escrevendo, então, para aquelas pessoas, certo? Que passaram por tudo isso. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, de toda autoridade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Eu oro também para que todos vocês que estão acompanhando as aulas no vídeo, tá? Que vocês sejam também com os seus olhos abertos para o que é espiritual. Que Deus lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação,
no pleno conhecimento de Deus. Eu oro porque se nós lermos só as palavras, só as letras, nós não vamos entender. Porque quando fala de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, é muito alto para a gente entender. Nós não conseguimos entender isso. Tá? Por quê? Porque são revelações do que é espiritual e nós ainda vivemos nesse mundo material. E quando vai fundir o material com o espiritual, é um processo, é um caminho que vai chegar lá em Apocalipse 21, que é quando o tabernáculo de Deus vem definitivamente para ser colocado no meio dos homens. Isso ainda não aconteceu, nós estamos nesse processo. E esse processo depende de um guia, depende de um mediador. E o mediador é Jesus Cristo. Por quê? Porque ele já foi e já voltou. Quando ele ressuscitou num corpo totalmente novo. Tá? E esse corpo é a primícia, o primeiro de todos nós. Ele já tem esse corpo ressuscitado, nós vamos ter como ele tem. Então, são riquezas espirituais, são sabedorias espirituais que são muito difíceis de acompanhar, tá? Então, por isso, nós temos que orar e pedir a Deus para que a gente receba esse presente de Deus, que é abrir os nossos olhos para que a gente tenha espírito de sabedoria que vem de Jesus Cristo e de revelação, em que nós vamos estar estudando e isso vai estar entrando dentro de nós e fazendo parte do nosso viver do dia a dia. Quem está passando por isso, muitas vezes no dia de dificuldade, a gente esquece que esse poder de Deus é um poder de ressurreição. Não existe nada que morra nesse planeta que Jesus não possa fazer ressuscitar. Igreja morta pode ressuscitar, casamento morto pode ressuscitar, profissão, sonhos mortos podem ressuscitar. Por quê? O poder da ressurreição é muito grande. A saúde, as pessoas que estão sofrendo agora, pode ressuscitar a saúde das pessoas. Então, o que nós clamamos é isso, que nós recebamos, tá? Eu vou orar com vocês. Senhor Deus, Pai eterno, louvado seja o teu nome. E a ti clamamos que cada pessoa que está ouvindo essa aula, que receba o espírito de sabedoria e revelação. E que a gente consiga entender, aprender, receber essa unção de entendimento da tua palavra. Que nada disso vire um ritual, uma regrinha, ou um protocolo, ou uma receita de como que você consegue coisas. Não é isso. Nós queremos realmente ter esse entendimento e chegar nessa ampliação do nosso cérebro, que a gente possa crescer espiritualmente, ó Pai. Eu clamo no nome do Senhor Jesus, o único Salvador que existe, o único que nos leva no caminho eterno. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém.